Eu sou acadêmico do 7º período de psicologia. Eu entrei nela através de uma raiva interna de estar num curso que eu não gostava. Qual era? Na verdade, eu cursava Direito. Eu entrei na universidade aos 16 anos de idade, porque eu comecei a escola antecipado quando era criança. E quando eu entrei no Direito, eu conheci um vídeo na internet, né, de um asiático brasileiro, de hipnose, em que basicamente estava ali fazendo hipnose de rua e tal. Eu olhei e pensei, mano, mas que merda. E aí eu pensei, isso aqui é mentira, velho. E aí eu comecei a ler sobre, comecei a fazer uns testes. Eu lembro que eu convidava alguns amigos meus da graduação para ir junto comigo na biblioteca, que lá na minha universidade, na biblioteca, quando você vai pro piso superior, você tem um grande corredor e que metade dela é de livro e metade são de salas de estudo privativas, né? Aí eu fazia experimentos. Eu falava, meu irmão, senta aí. Aí eu fecho o olho e imagina tal coisa. Eu ficava repetindo várias coisinhas que eu lia. Aí uma coisa dava certo, outra coisa dava errado e eu começava a tentar aprimorar aquilo. Aí eu pensei, putz, um cara sentiu gosto de limão. Outro cara não deu nada. Esse cara colou a mão na mesa. Só de você falar... Porque eu imagino assim, muitas pessoas podem ter... No Brasil, principalmente, muitas pessoas têm dúvida do que é a hipnose ou hipnoterapia, né? Dependendo do nome, enfim, da aplicação. Você vai me explicar melhor isso. Mas as pessoas pensam que a hipnose ou a hipnoterapia é alguém que tem um poder sobrenatural de entrar na mente, como meio o professor Xavier do X-Men, tá ligado? Como é que é isso? É um professor Xavier, que você aprende a ser um professor Xavier. Como é que é esse negócio? Cara, eu não vou dizer que tu aprende a ser um professor Xavier, porque se você foi assistir o novo filme do Doutor Estranho, o professor Xavier é uma bosta, realmente, né? Ele morre como se ele não fosse nada. Mas, vamos lá. A ideia, e a gente... Pra falar o que é hipnose, vai ser um papo longo e muito interessante depois, mas a priori, sim, apenas através da fala, não é um poder, não é um dom da pessoa ou coisa do gênero, tá? Agora, não há discordância no tema de que talvez um psicólogo e outro aplicando a mesma técnica de hipnose se saia melhor que o outro por habilidades de fala. Ou seja, imagina que uma pessoa vai fazer hipnose com você e ela fala, pô, tô falando aqui, tô falando tranquilo, tô falando num bom tom de voz, tô falando com uma certa cadência de fala, eu tô sabendo me expressar. E aí você tem outro cara que fala assim, ó, feche os olhos, isso, e imagine o que eu te digo. Tá. Agora, já é uma porcaria. É um você poder tu não vai imersivo. persuasivo. Exato, você não... É complicado colocar no termo de persuasão, mas no sentido de a forma como uma pessoa consegue fazer você imergir num tema vai melhorar ou piorar a sua experiência com um profissional que vai estar utilizando a prática. Tá? Ou seja, já que é algo baseado na fala, na comunicação humana, a comunicação precisa ser clara, assertiva e precisa ser feita de boa forma. Né? Então, entre o cara que vai aplicar a mesma técnica falando travado, gaguejando, demorando, e parece que é um robozinho lendo um script, e o cara que tá falando com você com suavidade, parece que aquilo ele faz aquilo o tempo inteiro, esse cara vai passar mais confiança, esse cara vai conseguir te explicar, ele vai ter uma indução, talvez, hipnótica suave, tranquila, uma coisa na levada, assim, e aí você se solta melhor. Mas, basicamente, quando eu comecei a fazer esses testes e tal, começaram a dar certo. Daí, eu comprei um cursinho de hipnose que eu fiz online, assim, AD de hipnose de entretenimento. Que era o curso do Pyong na época. Passado sombrio. É famoso isso aí, né? É famoso. Chamava Engenharia da Hipnose. A nível de entretenimento, curso muito bom. Muito bom. Nesse sentido, assim, de, pô, quero fazer hipnose com os amigos no churrasco. Pô, muito bom, cara. Nesse sentido, o Pyong tem que se orgulhar mesmo, porque nesse sentido é muito bom. Só que ali, ele já explica o que é hipnose, ele explica as teorias da hipnose, só que eu, na época, bobão, não entendia nada, nem questionei, nem nada do tipo, né? Então, aquilo ali tudo me fazia, nossa, muito sentido. Aí, até hoje, se você entrar na minha conta no sistema da universidade, a minha foto de perfil lá é com um cara assim, ó, com a cabeça caída no meu ombro, assim, e eu com a mão assim, ó. Foi a primeira vez que eu falei um 3, 2, 1, durma, estalei o dedinho e a pessoa, poft. Quando aquilo aconteceu, o cara, pof, caiu com a cabeça no meu ombro, eu pensei, tem alguma... Não, esse cara tá me tirando, não é possível. E o pior, todo mundo fala que, bom, hipnose é um estado de concentração e imaginação. Pô, precisa estar concentrado. E esse cara tem TDAH.
o primeiro cara que eu hipnotizei na minha vida tem TDAH. E aquilo foi muito velho. estranho pra mim. Eu pensei, pô, esse maluco não tá prestando atenção em praticamente nada do que eu tava falando. Mas beleza. Ou estava super focado. Ou estava super focado, quem sabe. Mas eu posso te garantir que não. Não. E aí, basicamente, eu fiz uma sugestão ali ou outra com ele, fiz a sugestão dele acreditar que os pés dele eram raízes de árvore no chão e ele tava sentindo muita dificuldade de conseguir levantar a perna e tal. Beleza, aquele dia eu saí pensando, tem que ter alguma coisa melhor do que isso. Uhum. E aí eu fui a São Paulo fazer uma formação em hipnoterapia. Na época, reitero, bobão. Cheguei lá e tal, eu fui pra São Paulo. São Paulo na verdade, fui pro ABC, né? Era em São Bernardo... Não. É São Bernardo do Campo, acho que é ali do lado, não. Tem São Caetano, São Bernardo... É São Bernardo. ABC. São Bernardo, é São Santo Bernardo. André. Não, é São Bernardo. São Bernardo, beleza. Fui em São Bernardo, aí tu vai no final de semana, fazia o curso e tal. Só que, lá eu já tava identificando que tinha alguma coisa estranha. Eu não sabia refutar nada daquilo, porque eu não entendia bosta nenhuma de psicologia. Mas você é doido pra refutar as coisas, né? Você já percebeu. A gente vai falar sobre isso, mas vamos lá. Mas eu sabia que tinha alguma coisa estranha, porque, os caras estavam falando uma coisa chamada psicanálise. E aí eu tava pensando, velho, os meus sonhos não tem tanto significado assim. Tem umas coisas estranhas. Aí depois um cara tava falando de reiki. E eu, mas eu não sei se eu acredito nessa parada de que tem uma energia lá no alto. Que Foi quantos dias de trago. imersão? Foram um final de semana, espaço, mais um final de semana. Então, eu fui a São Paulo, domingo voltei pra Santa Catarina, depois fui a São Paulo de novo. E aí depois teve uma aula extra de constelação familiar e não sei o que. E eu, cara... Eu não sei o que tá rolando, mas tem alguma coisa errada. Uhum. Mas beleza. Aprendi aquilo ali, voltei e comecei a aplicar. Deus me perdoe. Eu agradeço que meus pacientes dessa época estão vivos. Eu peço 1000 desculpas a todos vocês. Eu era um bosta. Me perdoem. Eu não tenho como me redimir com vocês suficientemente. Mas hoje a gente caminha aí na ciência para tentar fazer o máximo possível. Legal. Mas, beleza. E eu era muito inseguro com as sessões de hipnose que eu fazia, justamente porque eu sabia que, tem alguma coisa de errado, não é possível, sabe? Não deve ser isso. Só que eu passei por muita experiência bacana nessa época, porque eu saía na rua hipnotizar todo final de semana praticamente, pra treinar, né? Quando você treina hipnose de entretenimento, principalmente na rua, em que tu tem muitas variáveis caóticas ali pra controlar. O pessoal passando, barulho, carro, buzina. Exato. Você melhora muito a sua aplicação clínica, porque na clínica vão acontecer coisas que você talvez não esteja preparado, ou você vai se deparar com demandas de um paciente que você não imaginava e que muitas vezes você não pode expressar emoção como você não pode. O cara falar uma coisa que talvez soe engraçado e você ri na frente dele ou coisa do gênero. E na rua acontece muita maluquice que tu mantém ou a seriedade ou tu entra na vibe, porque é na rua, entretenimento e tudo mais. Então, aplicar hipnose de entretenimento te ajuda sim a você melhorar sua aplicação na hipnose clínica. Seja você médico que vai aplicar lá enquanto quesito de anestesia, fisioterapeuta para tratar dores crônicas e tudo mais. A aplicação da hipnose de entretenimento te ajuda nessa habilidade, a se virar com a hipnose na clínica também.